Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 1, versículos 7 ao 11, que diz assim: Naquele tempo, João pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, mais uma vez, fala sobre a pessoa de João Batista, né? O precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor, mas que hoje fala de João que pregava e que estava anunciando a chegada do Filho de Deus. Ele diz: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Quem é este? Quem é este que, inclusive, depois ele vai dizer: Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo. De quem João está falando? João está falando da segunda pessoa da Trindade. Isso. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. E por que eu estou falando da Trindade? Porque hoje, no Evangelho, está manifestando aqui a presença da Trindade Santa. Fala de Jesus, que é aquele que batiza no Espírito Santo. Fala do próprio Espírito Santo, que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista, como em forma de pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus. Então, e do céu, diz o Evangelho, veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Então, no Evangelho de hoje, fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquele que batiza no Espírito Santo, aquele de quem João diz que é mais forte do que eu, aquele que ele diz que não é digno de se abaixar para desamarrar suas sandálias, é o Filho único de Deus. Isto é, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então veja, interessante essa atitude de João, essa reverência de João à pessoa de Jesus. Jesus é o Filho único de Deus. Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo. E vamos pedir hoje, né, já que Jesus é aquele que batiza no Espírito Santo, claro, eu, você, cada um de nós já foi batizado, já recebeu o sacramento do batismo. Mas peçamos hoje, já que batismo significa mergulho, então peçamos a nosso Senhor que, mais uma vez hoje, não de uma forma sacramental, porque o sacramento do batismo não se repete, é uma vez só, mas esse mergulho na graça santificante, esse mergulho no Espírito Santo, ele pode acontecer todos os dias da nossa vida. Então, se Jesus é aquele que batiza no Espírito, Senhor,
batiza-nos no Espírito Santo hoje, para que possamos chegar à fé verdadeira, para que possamos viver a fé em Ti, para que possamos Te amar, para que possamos Te servir, para que possamos guardar os Teus mandamentos, os Teus ensinamentos, para que possamos guardar a Tua palavra. São Paulo vai dizer que ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém vive a fé em Jesus Cristo se não for pelo Espírito Santo. Ninguém obedece a Deus se não for pelo Espírito Santo. Então, Senhor, se Tu és aquele que batiza no Espírito, batiza-nos hoje no Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e pedimos como necessitados. Que o Espírito Santo de Deus renove a sua fé, o seu ânimo, a sua esperança, a sua caridade, as suas forças, para que você possa continuar firme, apesar das dificuldades, das tribulações e aflições da vida. Que o Espírito Santo lhe fortaleça no dia de hoje. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.